veterinários. No nosso Entre Clínicas de hoje, nós vamos conversar com a mestre Raquel Labres, que é palestrante convidada da Qualitas nos módulos de nutrição, endocrinologia e geriatria veterinária. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, Diara, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho mais sobre a nutrição, que é tão importante, né? Sim, professora. E como é feito o manejo nutricional no paciente obeso? Ah, sim. O manejo nutricional do paciente obeso é algo bem delicado e muitas vezes difícil, né? Porque é um paciente que ele costuma já ganhar bastante agrados dos tutores. A gente sabe que cada vez mais tem crescido, né, o número de obesos nos nossos cães e gatos também, né? E é importante que a gente converse muito bem com os tutores. Existem hoje alimentos específicos para redução de peso. Muitas vezes os alimentos light, se o paciente realmente já está obeso, não está só com um sobrepeso, a gente precisa entrar com um alimento realmente de redução de peso. Então a gente precisa entrar com esse alimento. A gente pode seguir as orientações do fabricante, essas orientações elas passam, tem um cálculo bem específico, com base em estudos, então os alimentos que a gente tem no mercado hoje são muito sérios, né, e muito bons também. E a gente precisa conversar muito com esse tutor e explicar a gravidade que é a obesidade. A obesidade, ela não é simplesmente um cachorrinho, um gatinho fofinho, né? Ela é uma doença. E a gente precisa tratá-la como uma doença que pode desenvolver outras doenças, como a diabetes, né? Então a gente precisa emagrecer esses pacientes, perdão, e a gente vai muito da cooperação do nosso tutor. Esse emagrecimento é ideal que ele seja não muito rápido, né? Porque se ele for muito rápido, a chance desse paciente estar perdendo massa magra, massa muscular é muito grande e a gente não quer isso, a gente quer que ele perca só massa gorda, então ele não vai estar emagrecendo de uma forma saudável. Mas também de uma forma não muito lenta, senão o tutor desanima. Então, é importante que a gente converse bastante e ele confie na gente, em nós veterinários, né, o tutor, para que ele nos conte realmente tudo que ele está dando e a gente consiga, né, liberar uma coisinha, mas que ele também faça o resto do tratamento bem correto. Entendido, professora. E falando, né, de diabetes, como deve ser feita a dieta para animais que tenham diabetes? Sim, a diabetes no cão, ela é insulino dependente, ou seja, o paciente, além da dieta, ele vai precisar receber a insulina a cada 12 horas. E a alimentação desse paciente também vai ter que ser a cada 12 horas. Então, é muito importante, de novo, a conversa muito séria com esse tutor, de que ele vai poder comer, digamos, às 8 da manhã e apenas às 8 horas da noite de novo. E nada nesse período entre refeições, porque isso vai dar um desbalanço e isso vai aumentar a glicemia dele. E a dieta vai ser uma dieta com um carboidrato mais reduzido, com um carboidrato que não tenha uma absorção tão rápida, né, que não provoque um pico glicêmico logo após a refeição. E por isso a gente tem tantos alimentos específicos no mercado, né, para diabetes mesmo, e esses alimentos, eles já têm, levando em consideração esses tipos de ingrediente que não favorecem um pico glicêmico pós-alimentação. Então ajuda com isso, com a insulina mais a dieta, a gente consegue reduzir os níveis de glicemia no organismo e dar uma qualidade de vida e maior longevidade para esse paciente que tem uma doença que é séria, né? Certo, professora. E quando é indicada a nutrição enteral e parenteral? Então, a nutrição enteral e a parenteral, elas são nutrições mais específicas para aqueles pacientes que não estão comendo. Então, assim, a gente tem até mesmo um diabético ou com a evolução da doença, ele pode se tornar a doença afetar o rim, por exemplo, e ele se tornar, além de diabético, um paciente com alteração renal, ou, enfim, diversas doenças que levem o paciente a perder o apetite. Então, a alimentação enteral é com tudo que a gente consegue fazer eles ingerirem
via tubo digestivo, né? Então, a gente vai ter opções de alimentação com sonda, via sonda nasoesofágica ou nasogástrica, onde a gente coloca uma sondinha pelo nariz que vai até o estômago ou o terço final do esôfago. Nesses casos, em casos de pacientes que têm uma alteração, por exemplo, uma doença renal, que por um período não estão comendo, não estão se alimentando direito. Então, a gente não pode ficar esperando eles voltarem a ter apetite e daí voltar a comer. Esse período que eles estão sem comer, eles se debilitam muito e acaba agravando muito a doença. Então, a gente entra com uma sondinha, por esse período que eles estão sem comer, a gente fornece o alimento, eles em seguida voltam a ter apetite e a gente tira a sondinha. E existem outras sondas que para períodos mais longos. E a nutrição parenteral é a nutrição na veia. Então, aquele paciente que não tem condições de receber um alimento via tubo digestivo, né? Então, pode ser um paciente que tenha feito uma cirurgia no trato digestório, onde a gente vai ter que esperar, de repente, 1 ou 2 dias para alimentá-lo, mas que o nutriente é fundamental para a recuperação e cicatrização da cirurgia. Então, a gente entra com uma nutrição na veia. Ou um paciente que tem um vômito muito intenso, a gente não consegue fazer ele ficar com uma sonda, a gente entra com a nutrição na veia, ou até mesmo aquele paciente que está em coma e não tem como a gente dar um alimento via oral, via uma sonda. Então, nesses casos, a gente faz esse suporte nutricional mais intensivo, né, para que esse paciente se recupere e todos fiquem felizes, né, e ele volte o mais cedo possível para casa. Entendido, professora. Muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação. E se você se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos na área de endocrinologia e metabologia de pequenos animais. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.